pé comigo, por favor, e abrisse a sua Bíblia, a nossa primeira leitura em Mateus 19, Mateus 9, versículo 10 até o 13. Depois que eu fizer essa primeira leitura, eu me apresento. Falo alguma coisa mais. Diz assim a palavra: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu quero repetir esse versículo 13. Ide é um verbo imperativo. Porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Senhor Deus e Pai, é na tua presença, Senhor, que eu me coloco, pedindo tua graça, tua misericórdia sobre a minha vida, a tua unção, de me colocando carente, dependente de ti, pedindo, Senhor, o teu Santo Espírito me enchendo, Senhor, para falar aquilo que tu queres que a igreja ouça, Pai. E em nome de Jesus, pela fé que eu tenho, Pai, e a certeza e a convicção da tua fidelidade, eu te agradeço por antecipação, por salvação, cura, libertação, por restauração de vida, de família, porque tu estás aqui nesse lugar, Pai, e algo grande e maravilhoso já começou a ser operado, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar. Como o pastor José falou, meu nome é pastora Sandra de Andrade. Eu e meu esposo somos pastores auxiliares da Nova Vida de Duque de Caxias. Eu acho que algumas pessoas conhecem meu testemunho aqui. Alguém conhece meu testemunho aqui? Hein? Já ouviu falar? Só uma irmã? Pouca gente? Está lá a minha amiga Sueli da MK. E o meu personal trainer não veio não? Cadê o Raul? Não está aí não? Raul não veio, faltou ao culto, viu, pastor? Depois eu vou dar o nome dele para o senhor pegar no pé. Raul não está aí, né? Falei com ele. Com o Raul eu já vim de bicicleta de Copacabana em Caraí. Com ele saltamos de parapente, descemos de rapel. Ele é membro daqui, né? Tudo isso para chamar a atenção de uma campanha que eu realizo, é através do Rede Fé. Eu não vou dar o meu testemunho hoje, posso até pincelar alguma coisa. É uma obra onde Deus me chamou a realizar enquanto eu ainda estava, obrigado meu irmão, deitada em uma cama, sem cabelo nenhum, há 10 anos atrás, sofrendo após uma mutilação total da minha mama direita por causa de um câncer de mama. Fazendo quimioterapia, eu me coloquei diante de Deus, olhando para as minhas filhas, uma com 9 anos, que já havia sido curada do coração e que me perguntou certa vez por que Deus a curou sem cicatriz e a mim Deus havia curado e tinha tirado o meu peito. Uma pergunta teológica profunda, onde eu olhava para a filha de 14 anos que não tinha como mais ter festa de 15 anos, foi perto da festa dela, que acabou não concorrendo. Onde eu olhei para o meu passado e vi tantas coisas maravilhosas que Deus fez, mas ao mesmo tempo eu dizia para o Senhor, tem motivo para tudo isso. Eu não quero questioná-lo, não consigo questioná-lo, mas eu estou só, eu estou sofrendo, eu estou com medo, palavra para Deus. Até que chegou o momento que o Senhor falou comigo, você crê? Eu não sei, mas eu creio, eu ouvi, não porque eu ouvi, mas eu creio.
E a voz do Senhor veio até o meu leito, na minha casa, e falou comigo: minha filha, você não vai morrer, porque esse câncer não é para a sua morte. Você tem vida, e vida em abundância através do meu Filho amado Jesus. E o próprio Filho do Senhor fala em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse para mim: esse câncer não é uma sentença, é só uma palavra, porque a palavra que eu tenho para a tua vida é de vida, é de fruto, é de testemunho. Eu escolhi você para realizar uma obra, e essa obra vai se chamar Revifé, revivendo com fé, porque você vai ser a primeira a ter que acordar todo dia revivendo com fé. Hoje eu estou aqui, 10 anos se passaram, 10 anos na presença do Senhor, na dependência do Senhor, com o pior câncer de mama, um tumor enorme nos 2 quadrantes inferiores da mama direita, um carcinoma lobular infiltrante, um tumor de 5 centímetros. Muitas outras pessoas se foram e eu estou aqui. Por quê? Não sei. Eu sei o para quê. Para, entre outras coisas, chegar até esta manhã e dizer para você que há vida em Cristo Jesus. Aleluia. Que há esperança no nosso Deus. Que temos um Deus de promessa, um Deus que é fiel, um Deus que nos ensina a declarar que ainda que eu morra, viverei, porque a nossa vida é eterna. E enquanto nós estivermos aqui, nós temos que abençoar vidas, sermos um canal de bênçãos, temos que ser sal, temos que ser luz nas trevas, porque nós somos o povo escolhido de Deus, a família de Deus. E uma família precisa ser tratada, precisa ser mexida todo dia, para sempre exalar o bom perfume de Cristo. Eu não estou aqui hoje, eu não vou dar o meu testemunho, eu vou falar sobre família. Mas o câncer, como eu falei no início, esse livro aqui foi lançado pela MK, Câncer não é uma sentença, é apenas uma palavra, com os CDs que estão lá na frente à venda. Se você quiser ser abençoado e comprar, não me abençoar não, você ser abençoado. Você depois vai conhecer o que Deus fez através de uma posição que eu tomei de acreditar no que Ele havia me dito, que eu não morreria. São mais de 1.200 igrejas, quase 1.500 pessoas atendidas e muitas bênçãos para contar. Cura divina, amor ressuscitando, paralítico andando, cego enxergando, vendo o mover de Deus, porque a palavra que foi inculcada dentro de mim foi a palavra da vitória. E eu quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Porque o trabalho do Revifé não deixa de ser um trabalho também com famílias. Eu falei com o irmão Carlos porque tem gente que pensa assim: uma vez uma igreja eu fui pregar, aí me anunciaram assim: a pastora do câncer. Eu quase fervi, não por causa do diabo não, mas eu fiquei assim, com aquela ira, né? Não é santa, mas misericórdia. Eu não sou a pastora do câncer, eu sou a pastora que venci o câncer com a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Então eu prego, eu faço palestra sobre qualquer assunto, porque com todo o estudo que eu possa ter e você ter, se o Senhor não encher você, se o Senhor não te capacitar, não vai sair nada. Não adianta conhecimento humano se não tiver unção do Espírito Santo. Não é verdade? Outras pessoas que não têm nem o primário se expressam muito melhor, pregam muito melhor do que algumas pessoas que são doutores disso, doutores daquilo, e vai por aí afora. Quando você pega uma pessoa, como eu pego, quando eu chego no hospital para realizar a capelania, quando eu entro no morro no Rio de Janeiro, quando eu converso com uma mulher, com um filho que diz assim: eu não estou aguentando mais, quer dizer, o câncer é só a ponta do iceberg, vocês estão me entendendo? Mexe com toda a estrutura de uma família. Existe até um livro secular que é o câncer e a entre parênteses, estruturação da família. E pode acontecer isso. A nossa vantagem aqui dentro
nós, corpo de Cristo, é que nós sabemos que temos um Consolador. Você crê nisso? Você crê que você tem um Consolador? Porque foi palavra do Senhor Jesus: eu vou, mas deixarei convosco. Quem? Quem que ele deixou aqui? Está fraco, mas você não sabe quem está aqui. Quem é? Espírito Santo, Consolador. E ainda quando a gente está fraco, debilitado, não aguenta nem abrir a boca, Romanos 8 diz que ele vem com gemidos inexprimíveis. Você não consegue falar, mas o Espírito está ali intercedendo por você. Há momentos na sua família, situações familiares, que você não sabe como agir, mas através do Espírito Santo, através da sabedoria que vem de Deus, e se você pedir, você recebe. Você às vezes nem entende como que aquele problema foi solucionado. Humanamente era impossível, mas de repente, que para você foi de repente, mas foi no tempo de Deus, aquele problema foi sanado. Mas sabe o que acontece também? Nós temos que tomar uma posição. Sabia disso? Você tem que querer dar o primeiro passo. Como o povo de Deus, lá no deserto, saíram do Egito e viram o Mar Vermelho, aquele mar enorme. Moisés, lá em Êxodo, capítulo 14, ele diz para o povo, quando o povo olha, começa a reclamar: para isso que me tiraste a gente lá para morrer aqui. Aí ele diz para eles: aos egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Aí Deus fala para Moisés: peraí, você está parado por quê? Diz ao povo que marcha. Para que haja uma mudança em você, para que haja uma mudança na sua família, você tem que aprender a dar um passo de fé. Você tem que aprender a botar um pé no chão e caminhar. O mar está ali, ainda não se abriu, mas você crê que o teu Deus, o teu Pai, Ele está à frente de todo aquele problema. Aleluia. Você entende também muitas vezes que você acha, você perde, você acha, você perde. A vida não é um constante de acontecimentos, não é isso? Hoje você conquista, amanhã você perde, mas há sempre um momento da restauração. Eu coloquei para o irmão Carlos um título: perder, achar e reconquistar. E essas três parábolas que nós temos aqui no capítulo 15, a partir do versículo 1, que fala da ovelha perdida, que fala da dracma perdida, que fala do filho pródigo, na verdade, elas se casam para criar uma tipologia do arrependimento. Nós muitas vezes usamos essas parábolas para falar do ímpio, que está lá no mundão, está perdido, está na prostituição, que ficou acordado a noite inteira e está dormindo agora o dia inteiro, quer dizer, usou droga e... Não, tem muita coisa a ver com a própria igreja. Existem verbos nessas parábolas aqui muito fortes, porque verbo é ação. Nós precisamos entender que precisamos tomar essa atitude de não ficar só na palavra, na nossa palavra, mas tomarmos a atitude de querer mudar a nossa vida. Você quer que a sua vida seja mudada, transformada pelo Senhor? Você quer? Está fraco. O pessoal não tomou café, não. Teve jejum coletivo? Não, né? Vem cá, quem quer mudança na vida? Eu quero. Você quer? Glória a Deus. Nós queremos. Leia comigo aqui, no versículo 3 do capítulo 15. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrar? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.
Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus. Primeira parada. Perdeu-se uma ovelha e o pastor parou. Ele tinha 99. Ele tinha 99 ainda. Ele poderia ficar sem aquela ovelha, não poderia? Mas ele parou. Ele foi atrás daquela ovelha. Ele foi atrás daquela ovelha que estava perdida. Ele foi atrás daquele filho que talvez estivesse desenganado. Ele tinha mais de 99 filhos. Vocês estão entendendo a psicologia que eu estou fazendo? Do filho para a ovelha. Aquele filho poderia ficar até esquecido. Ou poderia até em qualquer momento voltar. Não, mas ele parou. Ele foi buscar aquilo que estava perdido. Ele parou tudo, como o pastor falou aqui. O pastor falou algo importante. Ele para um dia para a família. É inegociável esse dia. E eu faço uma pergunta nessa parábola para você. Será que você parou alguma vez na sua vida para resgatar essa ovelha perdida na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu eu interior? Alguma vez você parou para dar atenção a esta pessoa que simplesmente saiu de perto de você e que às vezes está do teu lado, mas não está? Você compreende isso? Tem pessoas que estão aqui dentro, mas se sentem muito sozinhos, esquecidos, abandonados. Homens e mulheres idosas que o genro, que a nora não liga, o filho casou, não procura. Ou jovens casados que já têm filhos casados e estão vivendo aquele momento de impacto. Você se sente talvez essa ovelha perdida, que não foi procurada pelo pastor. Estou falando do pastor aqui, da igreja não, estou falando você como pastor. Quem é casado aqui, homem? Homem. É pai também? Tá? Você é o pastor da tua casa, sabia disso? Você é o pastor da tua casa. E a mulher que faz o papel de esposa, quer dizer, é viúva, separada, tem uma família, tem mulheres assim também, temos? Você também é uma pastora na tua casa. Nós temos que ficar atentos a esta ovelha, que a qualquer momento ela pode se desgarrar. Mas nós temos jovens aqui também, que os pais ainda não são cristãos, entende? Levante a sua mão. Olha só quanta gente. Você também é o pastor da sua casa. Ainda que toda essa família esteja confusa, que toda esta família, aos seus olhos, não tenha valor, não mereça o seu tempo parado para resgatar, você precisa investir nessa pessoa. Mas como você vai investir nessa pessoa? Se ela não quer te ouvir, se ela não quer te dar atenção, você vai amá-la. Você vai amá-la. Porque se essa pessoa fosse o seu carro que tivesse sido roubado, você, a primeira coisa que você ia fazer era ir na polícia, declarar o roubo, o furto, dar entrada no seguro. Você ia brigar para resgatar o que você perdeu. Você não ia fazer isso? E um filho, uma vida, vale mais do que um carro. Vale mais do que um cargo social. Vale mais do que um cargo político. Vale mais do que um cargo eclesiástico, né, pastor? A segunda parábola, logo a seguir, da dracma perdida. Versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas se
perder uma, não acende a candeia, varre e a procura diligentemente até encontrar. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Na outra parábola, ele diz a mesma coisa: por um pecador que se arrepende. Aqui também, por um pecador que se arrepende. E Jesus era tão maravilhoso, tem até um livro, A Pedagogia de Jesus, que a Joé, que agora não existe mais, mas esse livro deveria ser reeditado. Ele tinha uma pedagogia porque ele usava aquilo que aquele povo conhecia bem. Quando ele fala sobre o pastor e a ovelha, a maioria daqueles homens que estavam ouvindo sabia muito bem do que ele estava falando, de como era responsável, ou deveria ser responsável, o pastor de ovelha. Quando ele fala aqui sobre a dracma perdida, todo mundo que estava ouvindo essa parábola sabia bem o que ele estava falando, porque a casa, nesse período, eram casas sem janela. Imagina essa igreja sem luz, sem abertura de luz nenhuma, sem nenhuma janela. Ela vai ficar escura aqui dentro, não vai? As casas eram assim. Elas só tinham uma entrada, elas não tinham janela. Elas precisavam de uma candeia que iluminava o ambiente. O chão não era de granito, não era nem de cimento, era de terra batida. Então não se varria a casa todo dia. Não havia preocupação de se varrer a casa. Por quê? Você varre a terra, o que acontece? Não volta? Para quem não gosta de varrer casa é bom, né? Dá vontade de morar lá, né? Não precisava limpar todo dia, não tinha como, né? Mas quando aquela mulher viu que ela tinha perdido alguma coisa, ela na mesma hora, ela botou a mão na massa. Na mesma hora ela pegou a vassoura. Se pudesse vir aqui ao século XXI para pegar um aspirador de pó, procurar aquela dracma perdida, porque aquilo ali valia muito para ela. E quando ela encontrou aquela dracma perdida, através da candeia, porque para ela encontrar aquela dracma naquela poeirada toda, só com a ajuda de Deus, ela se alegrou, ela chamou as suas vizinhas e se regozijaram. Será que a sua casa não está assim, não? Cheia de poeira? Não estou nem falando de limpeza, de higiene, não. Será que não tem poeira nos seus relacionamentos, não? Será que não estamos precisando passar uma vassoura, um bom aspirador de pó? E quando entrar dentro do aspirador de pó, aquela sujeira, sacudir aquele lixo? Será que você não precisa parar hoje e reconhecer que talvez essa ovelha que está dentro da tua casa perdida precisa ser encontrada? Será que você perdeu o estímulo para isso? O estímulo para passar do assunto? Porque muitas vezes é melhor nós deixarmos acumular a poeira. É mais fácil, é mais prático, não vai mexer com as emoções, não vai mexer com as mudanças. Mas nós precisamos estar preparados para reconhecer que estamos perdendo ou que já perdemos. Precisamos parar e, através desse reconhecimento, tomar uma posição e pedir a luz de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, e achar no meio da poeira aquela dracma preciosa que te pertence e que o diabo quer roubar.
Mas você vai deixar? Hein? Você vai deixar alguém te roubar aquilo que é teu? Vai? Então diga, eu não vou deixar. Porque Deus vai me ajudar. Diga. Aleluia, glória a Deus. Porque você mesma talvez não consiga fazer isso. Talvez você mesmo, homem, não consiga tomar essa posição. Por orgulho. Ah, foi meu filho que saiu de casa, pastora. Foi minha filha que me deu um tapa no rosto. Mas a sua filha, a seu filho, vá até ele, vá até ela. Não, mas a minha mulher me traiu, quer voltar, mas eu não quero que ela volte. E a Bíblia diz, não, a Bíblia fala o divórcio na questão do endurecimento do coração, mas o perdão, ele existe. Zacarias capítulo 14 diz que as famílias subirão até Jerusalém e descerá sobre elas a chuva serôdia, a chuva do Espírito Santo. Mas as famílias para subirem a Jerusalém, as famílias para hoje serem recolhidas, se o Senhor Jesus voltar agora, precisa receber esse derramamento do Espírito Santo, essa limpeza do Espírito Santo, para que aconteça esse conserto. Você não quer que a sua família suba com você para a glória? Eu quero. Nós precisamos pedir ao Senhor para que o nosso eu, o orgulho, a vaidade seja quebrado. Nós precisamos falar para Deus, não é para mim não, nem para o pastor, é para Ele. Pastor, eu não consigo, eu nem quero. Pastor do Senhor. Aí sabe que Deus não fala para você? Eu sei, meu filho, minha filha, está difícil, mas eu posso te ajudar porque você precisa me ajudar. A outra parábola, a parábola do filho pródigo. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então caindo em si disse: quando trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Por enquanto, até aqui. Quando ele desobedeceu, ele enfrentou o seu pai. E se eu perguntasse hoje, algumas pessoas levantariam as mãos. Filhos rebeldes, desobedientes, enfrentando pais que no passado também enfrentaram seus pais, né? Também foram rebeldes. E se esse filho hoje voltasse, talvez você não recebesse essa pessoa. Não, mas ele levou a herança, ele já tem a parte dele, não tem mais como falar com ele. Mas esse filho, quando ele estava lá no pecado,
quando ele viu o que resultou a sua desobediência, porque existe desobediência vitoriosa? Tem? Você conhece? Não. Conhece alguém que tenha desobedecido, tenha tido vitória? Você conhece? Não. Ele teve uma grande oportunidade de sofrer por causa da desobediência, de ver como é que ele foi tratado pelo inimigo, porque o diabo é sujo, ele faz isso, ele envergonha. Ele era filho de um homem que tinha posse, a ponto de pedir ao pai que era a minha herança, o pai deu, e ele se vê comendo o que? Restos, junto com os porcos. Mas um dia ele foi amado, e ele lembrou: peraí, não, eu vou para o meu pai, eu vou ao meu pai. Pelo menos como empregado do meu pai, eu vou ser melhor tratado do que estou sendo agora. Você reconhece que você tem um pai maravilhoso, que está sempre de braços abertos, esperando por você, em qualquer momento, em qualquer situação. Diz aqui a palavra: quando seu pai o avistou, o que ele fez? Compadecido dele, fez o quê? Quem está aí com a Bíblia aberta? O que ele fez? Versículo 20: compadecido dele. Eu estou ouvindo. Correndo, o abraçou e esse homem estava esperando o retorno do filho. Como o Senhor também agora espera o retorno de muitas pessoas. Como você agora talvez esteja esperando o retorno de muitas coisas na sua vida. Eu estou enganada? Não, eu sei que eu não estou enganada. Como você agora está esperando que o Pai abrace você, que a mãe te abrace, que um sogro, que uma sogra te abrace. Mas talvez você não tenha isso, ou não tenha mais isso. Continua aqui a palavra: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. E trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ele estava perdido, ele foi achado, e ele estava sendo restaurado. Você não encontra aqui nessa leitura o pai dizendo assim: você saiu de casa, você levou a sua parte, você errou, você isso, você aquilo. Olha, eu vou te perdoar, mas eu não posso esquecer o que você fez. Conhece gente assim? Conheço. Esse pai foi humilhado pelo filho. Você concorda comigo? Foi humilhado? Foi. Mas desde o dia que esse filho saiu, esse pai, que com certeza confiava no grande Deus Todo-Poderoso, já estava preparado para a volta do filho dele. Glória a Deus. Ele diz aqui: este meu filho estava morto e reviveu, aleluia. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Você está pronto para declarar isso hoje? Você está pronto talvez para enfrentar outro filho? Porque o outro filho, logo abaixo, começa a questionar. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo.
E este informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque eu cooperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Olha que coisa linda. Dificuldade em perdoar. O irmão estava com muita dificuldade em perdoar. O pai, com a autoridade dele, poderia ter dito: olha, você não tem que dar palpite, eu faço o que eu quero, eu bem entendo, eu sou o pai, eu sou o dono de tudo. Mas não, ele procurou reconciliar aquela família, reconciliar os dois irmãos. Ele foi lá e foi procurar e disse assim: mas ele respondendo ao seu pai: há tantos anos que disseram sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, olha só, ele nem fala, vindo, porém, este meu irmão, este teu filho que desperdiçou os meus bens com meretrizes. Olha ele lembrando, olha a atuação de Satanás aí. O que o inimigo faz? Ele lembra a você, ele lembra quem está te perdoando do que você fez no passado. Porque se você é uma nova criatura, tudo se fez novo, amém, igreja? Mas ele lembra para o pai como se ele quisesse ver uma mudança, quer dizer, um passo atrás da atitude que o pai havia tomado. Então responde o pai no versículo 31: meu filho, está comigo, tudo que é meu é teu. Olha que coisa linda. Ele quebrou o filho. Quando o filho ouviu isso, ele ficou sem reação. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? E aquele filho, quando ouviu: meu filho, tudo que é meu é teu. Ele sofreu um quebrantamento. O ódio se dissipou, porque o pai chegou com brandura para falar com ele. Perder, achar e restaurar. Quando a gente perde alguma coisa e quando a gente acha, é fácil. Às vezes a dificuldade está na restauração. Às vezes a dificuldade está em restaurar um casamento por falta de perdão. A dificuldade está em restaurar um relacionamento porque as lembranças que vêm à sua mente são só as lembranças ruins. Tem mais quanto tempo? 10 minutos? Então vai comigo lá em Lamentações 3 para a gente terminar, em nome de Jesus. Você perdeu, você achou, você quer restaurar, amém? A igreja quer restauração? Olha o que diz Lamentações 3:18. Olha quem está falando isso. É o homem de Deus, hein? Não é ninguém que está perdido no mundo, não. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Você já falou alguma vez isso? Eu já. Você já falou isso alguma vez na tua vida? Você já viveu uma situação onde você falou isso para o Senhor? Eu já. Tenha vergonha não. Você já falou isso? Isso. Diz aqui o 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. O que nós falamos? Sobre a ovelha perdida, sobre a dracma encontrada, achada, sobre o filho pródigo, sobre lembranças, sobre dificuldades. Quantas lembranças não têm vindo na sua mente, trazendo tristeza, rancor, amargura? Absinto é uma planta amarga
muito amarga, veneno, mata, corrói. E ele diz aqui, no meu pranto, do absinto do veneno, minha alma continuamente nos recorda e se abate dentro de mim. Será que você, abatido, vai conseguir ver a sua família restaurada? Não. E você quer uma restauração? Quem quer? Diga, eu quero. Mais alto. Aleluia. Então você vai dizer como esse profeta que teve a coragem de falar para o Senhor: eu estou em angústia, existe um absinto dentro de mim, existe um veneno dentro de mim, a minha alma está em angústia, continuamente me lembra. Ele diz aqui no outro versículo: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você pode repetir comigo? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aqui no versículo 22, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia. Talvez você, como um profeta do seu lar, uma profetisa, um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa chamada para servir ao Senhor, já falou, já colocou, talvez tenha saído de casa hoje falando isso para o Senhor, que não está aguentando. Lembranças do passado recente ou um passado bem antigo, mas que se tornam muito vivas as lembranças e causando esse mal dentro de você. Mas como o profeta disse, quero trazer a memória o que pode dar esperança. É o que o pai estava fazendo lá em pé, esperando o filho retornar e pronto para vazar. Porque a misericórdia do Senhor, elas têm 3 características. Elas se renovam toda manhã. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Essa misericórdia do Senhor também, ela traz o que? Vida. Porque diz aqui, nós não somos consumidos, porque essa misericórdia do Senhor existe sobre a minha vida, sobre a tua vida. E a outra característica é a fidelidade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Hoje é o dia de você lançar fora o absinto, o veneno da tua vida. Hoje é o dia de você dizer para o Senhor: Senhor, eu perdi, mas eu achei, e eu quero restaurar o que eu achei, o que eu reencontrei, o que me veio de volta. Eu quero com a tua ajuda, Senhor, ir lá e resgatar o meu filho, o meu sentimento. Eu quero ter a coragem de abraçar um filho, um pai, dar um beijo, dizer: eu te amo, meu filho. Eu preciso, você precisa falar para o Senhor que você tem que mudar de dentro para fora, que você tem que declarar que a lembrança que você quer ter é a lembrança que um dia, no futuro, o teu filho vai ter sobre você, sobre quem foi a mãe, sobre quem foi o pai. O teu passado, em nome de Jesus, entrega na misericórdia de Deus, igreja. Não tem mais como mudar esse passado. Não tem mais como mudar aquele pai que você não pode mudar. É como eu, a cicatriz que eu tenho de 110 pontos aqui, eu não tenho como impedir que ela exista. Ela existe, mas ela não pode sangrar mais. Glória a Deus por isso. Ela está cicatrizada, cauterizada, selada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E o que eu trago aqui não é uma cicatriz, mas é a marca de Cristo na minha vida. E você precisa entregar essa marca que fizeram em você, essa dor que fizeram em você, o que você fez em alguém, que você não pode ir lá, não tem cura no tempo, você não pode mudar, mas a misericórdia do Senhor
você pode viver uma nova vida hoje em Cristo Jesus. No dia de hoje, você vai entregar como eu entrego na graça do Senhor Jesus, porque nós só podemos estar aqui porque a graça foi derramada, glória a Deus. E amanhã, pastor, amanhã não sei, só sei de uma coisa: a provisão de Deus me dará tudo que eu precisava. Nós cantamos isso no 1 Coríntios aqui. O Deus de toda provisão, é dele que vem a resposta. O dia de amanhã vai pertencer ao Senhor, mas o dia de hoje, nessa posição que você tomar, de entregar o teu passado na misericórdia de Deus, entregar o teu presente na graça de Deus e o teu futuro na provisão de Deus, tenha certeza que você vai se sentir o que você é, vitorioso em Cristo Jesus. Porque nenhum daqueles que nasceu em Cristo Jesus, que é uma nova criatura, nasceu para perder. Ninguém perde em Cristo, só ganha. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor quando você se coloca como uma pessoa carente, necessitada da graça e do amor de Deus. Assim como o pai do filho pródigo estava lá de braços abertos, assim está o Senhor agora, de braços abertos, para receber você, para receber a sua família, para restaurar esses muros, para te usar, para moldar você. E se alguém precisa mudar da sua casa, Deus primeiro vai tratar de você. Você primeiro vai ser mudado para ver a mudança na tua família. Em nome de Jesus, nós vamos parar de olhar para os defeitos da nossa casa e vamos olhar para os nossos defeitos, e com a graça derramada o Senhor nos tratará para que possamos ver a mudança ocorrendo em toda a nossa vida. Você crê nisso? Aleluia, louvado seja Deus. Para encerrar, quero fazer uma pergunta. Se você nessa manhã, eu estou vendo vidas aqui, pessoas chorando, não é por causa do choro não, mas é porque eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Se você tem a coragem de ficar de pé, não vai falar nada, e dizer: eu preciso achar aquilo que eu perdi, e com a ajuda do Senhor, somente com a ajuda dele, restaurar aquilo que eu encontrei. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Amém. Deus está curando vidas hoje, restaurando famílias, está limpando o seu passado, a sua memória, a sua lembrança. Talvez você tenha sido um filho que ouviu: você não presta, você não vai ser nada, você vai ser um péssimo pai, você vai ver só o teu filho vai ser pior do que você. E isso está refletindo muito na sua vida, na sua família, no seu relacionamento. Fique de pé, vamos orar. Tem muita gente sentada ainda. Olha, Deus está agindo aqui agora, nesse lugar. Deus está operando milagres aqui. Coisas grandes e tremendas, maravilhosas nessa manhã, em nome de Jesus. Ele está agora lavando você por dentro. Você está mergulhando no rio de Deus. E o Espírito de Deus está falando com você que você é amado, amada do Senhor, e que você tem condições sim de amar. Você tem condições de amar sim. Ele vai te ensinar a abrir a boca, a abraçar o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, a tua sogra. Se você está perto da tua família, abraça a tua família. Você está perto do filho ou filha, você está longe, sai do seu lugar, encontre com ele. Encontre com ele. Isso, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Vamos fazer um movimento, vamos fazer uma oração, porque famílias estão sendo restauradas aqui nesse lugar.
está sem ninguém também, está sozinho, venha com essa pessoa representando. Ou se você está sozinho, venha representar a sua família. Porque hoje é o dia, agora é o momento, eu espero, pode vir lá de cima, vem, pode vir. Sabe, porque existe algo muito especial dentro de você. Vem, meu Deus, estou esperando. Vem, isso, você vem, pode vir derramando toda a lágrima. Limpa mesmo, vai limpando tudo, bota choro, bota tudo para fora. Hoje é o tempo da gente agradecer a Deus a oportunidade, o privilégio que a gente tem, como família abençoada, e dizer: Senhor, eu clamo a Ti. Como o salmista no Salmo 57, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, até enquanto dure as calamidades. Tem gente aqui sofrendo calamidade emocional, calamidade financeira. Aleluia. Se você quiser descer, eu estou esperando. No versículo 2 de Salmo 57, o salmista diz também: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que para comigo, cumpre o seu propósito. E se você crê como eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, na tua vida, você vai dar esse passo, você vai dar esse posicionamento de humildade diante do Pai. E Ele vai mover as águas, Ele vai retirar os montes, Ele vai fundir a água da rocha, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que tudo pode realizar. O nosso Deus, que diz o teu anjo Gabriel, diz lá em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras, as suas promessas, aleluia. E Ele prometeu que famílias seriam restauradas, famílias seriam curadas, e é o que está acontecendo aqui nessa manhã. Vem pra cá, Márcia, vem cá, vem aqui em cima comigo. Vem cá, vocês dois. Vem vocês dois como líderes. É isso. Você tem que estar de pé, abraço, que está do seu lado. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Vamos orar. Imagina agora Jesus voltar agora. Olha só que bênção. Olha a glória de Deus, Jesus voltar agora. E nós estamos aqui clamando, dizendo: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus, aleluia. E a gente se colocando como pronto para sermos tratados por Ele. Oh, aleluia. O que vai acontecer quando você sair daqui não tem importância. O importante é que a tua visão agora não é mais a natural. É a visão espiritual da glória de Deus na tua vida, na tua casa, nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus negócios, em todos os níveis. No ministério, em tudo que você fizer. E toda vez que alguém vier lembrar você de algo que você fez, de algo que você fizer, se você estiver lá lavando a louça, se você estiver pensando e de repente vem uma tristeza. Hoje eu completo 4 meses que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu no dia que eu fiz 10 anos de operário. Uma grande festa estava sendo preparada na minha igreja, mais de 2.000 pessoas. Êxtase já estava lá. Eu estava no link às 4h30 da tarde com a minha mãe morta. Se o diabo pensou que essa data eu ia guardar com tristeza, não, ele quebrou a
das tuas misericórdias. Que o meu presente está na graça do Senhor Jesus. Que o meu futuro na tua provisão. E é na fé, na confiança em Jesus, que eu posso te agradecer por tudo que tu vais fazer na minha vida, na minha família, na minha igreja, nos meus projetos, nos meus sonhos, porque eu nasci para refletir a glória de Deus. Glória de Aleluia. Somos verdadeiramente o povo, a nação santa, escolhido para ministrar diante do Senhor um louvor sincero. Que não passe de nós o teu Espírito, que tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e leia eu querer. Que não passe de